Bom dia a todos. Eu sou uma jovem empresária agrícola e conheço o Besouro de Pedra há poucos meses, mas desde aí comecei a trabalhar com ele, situações relacionadas com o meu projeto, nomeadamente a situação da luz. Como sabemos, vivemos num país de papéis e de burocracias e de tudo e mais alguma coisa, sempre a empatar. E quero partilhar que no início as coisas não andavam, era muito difícil, era mais um mês e outro, e então eu comecei a falar com o Pedro acerca disso. E engraçado, a primeira vez parecia como se fosse aquele sinal para eu acreditar e para ter fé no trabalho do Pedro. Foi eu desligar de uma chamada em que fizemos cura prânica e que falámos sobre a situação, e assim que eu desliguei, contactaram-me da entidade que estava a tratar do assunto, a dizer que já tinha sido feito o pagamento e que as coisas estavam a avançar. E então eu comecei a perceber que cada vez que eu tinha uma conversa com o Pedro acerca disso, a situação estava resolvida. Só que por cansaço e por já não conseguirmos mais, houve uma vez que o Pedro me disse que tínhamos de ir por outros meios e que tinha de fazer reclamação por escrito e que tinha de resolver a situação. E aconteceu algo que eu já nem me recordo o quê, e nesse mesmo dia eles vieram cá começar a pôr os postes. Já não foi preciso fazer reclamação, já não foi preciso seguir por os meios legais, e a coisa aconteceu. Também tenho de relatar que, relativamente à água, nós tínhamos uma charca que era muito difícil mantê-la cheia porque não havia eletricidade, e então o Pedro mandou-me traçar alguns ocás e mandou-me fazer alguns trabalhos e, sobretudo, imaginar que a charca estava cheia, imaginar que eu ia conseguir. E foi desde daí que eu comecei a perceber que nós temos de fazer o controle do diálogo interno. Se nós estivermos sempre naquela vibração do medo e que nada vai acontecer e que nada vai dar certo, realmente é isso que nós estamos a atrair para nós. E eu, que era uma pessoa tão negativa, tão ansiosa, tão com medo de viver, isto foram sinais, e foi o outro capítulo, foi o eu parar e dizer não, se isto era impossível acontecer, e com o Pedro as coisas acontecem e basta nós querermos e acreditarmos no trabalho dele, e estamos no fim da campanha. A charca está cheia e ainda não choveu assim nada de especial, a não ser esta noite. Estamos a falar de 300 metros cúbicos, é muita água, e conseguimos manter a charca cheia, consegui ter as minhas plantas sempre saudáveis. Essa também é outra parte. Houve uma situação muito grave a nível de certificação, em que eu estava prestes a perder a certificação, e o Pedro sempre disse: não, isto vai correr bem e tu vais ter a certificação. E sou muito sincera, no momento, epá, isto eu vou ter uma suspensão, mas se o Pedro diz, se calhar a coisa não é bem assim como as entidades estão a dizer. E o certo é que conseguimos, com muito esforço, conseguimos que a certificação viesse aprovada, conseguimos a charca cheia, conseguimos a luz, e consigo ver a vida de outra forma, e isso serei eternamente grata ao Pedro e ao trabalho dele, e agradeço do fundo do coração tudo o que tem feito por mim, por a minha empresa e por a minha família. Obrigada.